Boa noite a todos. Então, mais uma live. Vamos continuar falando sobre aprendizagem acelerada, sobre desenvolvimento cognitivo, sobre o potencial do cérebro. O interessante é que o cérebro, né, se desenvolve não só psicologicamente no seu formato mental, ou seja, nas estruturas das sinapses que organizam, né, a formação do pensamento, a maneira como você se expressa e como você lida com o pensamento. E é claro que a consequência desse pensamento é que vai trazer, né, o que acontece na tua vida. Não sei se felizmente ou infelizmente, tudo acontece primeiro aqui e depois se manifesta. Só que infelizmente, às vezes, o que se manifesta no mundo físico não é exatamente aquilo que a gente gostaria, pelo menos conscientemente, no mundo mental. Mas isso não é uma conta que a gente vai pagando as prestações, e a novidade, o bom é que essa linguística, ou seja, o nosso cérebro funciona com linguagem e ele também pode ser alterado, essa linguagem pode ser modificada. Então, se eu mudo a linguagem, eu consigo mudar também, né, a forma como eu executo, e a forma como eu executo faz com que eu tenha, e o que eu passo a ter começa a influenciar a maneira como eu acredito que sou. Então é claro que o ponto mais forte é o ser, né? Quando eu sou, né, eu passo ou faço coisas e tenho resultados coerentes com aquele pensamento. Então, que tipo de pensamento eu venho tendo sobre a leitura, sobre estudar, sobre a minha capacidade para fazer prova, sobre a minha habilidade profissional, sobre o que eu sou capaz ou não sou capaz de fazer. Isso é que vai gerar, né, a ação, porque o pensamento vai gerar o movimento, a ação, a atitude, e esse movimento é que vai fazer você ter o que você quer ou o que você não quer. Então não tem como ser diferente. Então não é se eu fosse inteligente, né, eu passaria naquela prova, naquele concurso, passaria a ganhar, né, passaria a ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita, uma pessoa de acordo, né, com as minhas expectativas pessoais. Então tudo isso é muito curioso, porque hoje eu quero falar sobre como passar em primeiro lugar nas provas e concursos. Então, tirar o primeiro lugar é estar, é claro, à frente da concorrência. Então é nadar no Oceano Azul. Então, para quem já leu o Oceano Azul, sabe que quando você tem vantagem competitiva, você fica à frente. É como o ditado que diz que em terra de cego, quem tem um olho só é rei. E nós somos aqui, né, ou pelo menos há mais de 30 anos, estamos nos especializando, né, e pretendemos ficar aí muitas décadas, tentando descobrir o que faz a diferença, né, na vida das pessoas, ou seja, o que faz com que um tire 10, o outro tire 5, o outro tire 3. Por que uma pessoa se mata de estudar, não é, e não consegue passar, não entra na margem das vagas, e em compensação outras pessoas, né, nem sequer ou mal estudam, ou nem sequer investem tanto tempo e acabam tendo um resultado bastante superior ao desejado, ao procurado. Então esse é um tema que a gente já trouxe aqui, mas não se esgota. Então
Esse tema está na estrutura do ser, do fazer e do ter. Então, quando você se refere, né, se alguém lhe perguntar, você é inteligente? Você diria, sim, eu sou inteligente. Você aprende com facilidade? Você sabe ler? Você entende a sua leitura? Você se considera uma pessoa que tem facilidade para estudar? Ou seja, qual é a sua autoimagem, né, como estudante, como, né, uma pessoa capaz de executar provas, fazer avaliações? Como você se classifica, né, nesse formato, ou seja, nessa habilidade de ter desempenho cognitivo em concursos, provas e avaliações? Então, esse primeiro conceito é o mais importante, é o ser, né? Como é que você se enxerga? Então, já citamos e vamos reforçar, né, que fizeram essa pesquisa uma vez, né, no Hotel Fazenda, conseguiram reunir, né, dezenas de pessoas que tinham o primeiro lugar no vestibular, em algumas provas importantes. E a primeira coisa que eles disseram, ou dentre todas as outras coisas, a mais importante, é a de que tinham certeza que iam passar. Ou seja, eles tinham uma plena convicção de que pela história de vida que tinham, ou seja, as notas que tiraram, o reforço que ouviam dos pais, dos colegas, na escola, na faculdade, na sociedade, no emprego, fulano, você, né, só vai lá mesmo é para fazer a prova, porque nós já conhecemos o seu resultado. Não tem essas pessoas assim que a gente meio que já sabe, já pressente o resultado dela? Tá na cara, né? Como se tivesse escrito aqui, ó, nota 10. Né? Tá nos olhos, né? Não tá assim, ó. Os olhos, né, servem como espelho para a alma. Então a convicção é fundamental, a sua autoimagem. O que você declara para o universo é importante. Tá, mas e se eu não me considero? Se eu me considero aquele que, para entender o que lê, precisa ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Se eu sou do tipo que começo a estudar e sinto sono. Se eu sou daquele que procrastino, né? Tem qualquer coisa mais importante para fazer do que estudar. Então eu chego, né, eu faço uma coisa aqui, uma outra ali, outra lá. E aí quando olho para o relógio, sabe de uma coisa, amanhã eu estudo. E aí na véspera você não consegue atingir, é claro, a meta. E assim você faz com o edital, e assim você faz com aquele conteúdo do semestre, aquilo você faz com aquela sua formação de coach que tem quase 100 livros para ler. E assim você faz, né, com o curso de inglês, francês e alemão. Assim você faz com tudo, né, que vai exigir de você disciplina cognitiva. Então você precisa, é claro, primeiro mudar esse ponto. Como? Pela visualização criativa. Então você precisa começar, né, a quebrar a maldição cognitiva. Professor, quer dizer então que existe também uma maldição cognitiva, tipo aquela maldição hereditária? É mais ou menos por aí, tipo, o que que você fala a respeito de você mesmo? Quando você diz para os outros, ou até para você mesmo, mas eu sou burro mesmo. Eu sou assim, não tem jeito, eu não aprendo, né? Eu realmente tenho uma dificuldade, isso já é uma coisa minha. Ou seja, eu já estou para desistir. Então muita gente me procura dizendo, professor, eu já sou, né, funcionário público, eu já tenho meu emprego, tenho uma empresa, mas eu quero mais.
Eu ganho X, eu quero ganhar 10x, e eu sei que é através da leitura. Eu tenho pessoas que fazem investimento na bolsa de valores, e eles sabem que quanto mais informação nesse mundo de negócios, quanto mais informação você tem, melhor é o resultado. Então, o Sebrae diz que cada 5 empresas, 4 fecham as portas em menos de 2 anos, porque o novo funcionário, ele não tem informação, ele não tem conhecimento para tocar o negócio. Não é capital, às vezes capital até sobrou, não é? Então, know-how é importante, para isso temos hoje consultoria. Você não precisa mais aprender com o erro dos outros, você não precisa inventar roda, você não precisa tentar e errar, assim como fez Thomas Edison ao inventar a lâmpada. Diz o ditado que ele errou 999 vezes e conseguiu inventar a lâmpada na milésima terceira. E quando perguntaram a ele, ele falou: não, você está equivocado. Eu descobri 999 maneiras de não inventar a lâmpada, eu descobri uma que eu chego na lâmpada. Então, na verdade, eu descobri 1000 formas de lidar com esse invento. Então, fracasso é resultado, se você entende, né, claro, o fracasso, só que esse fracasso ele não precisa, né, ser da sua experiência pessoal. Isso que você chama de erro, de equívoco, pode ser da experiência do outro. E é para isso que nós estamos aqui. Então, para passar em primeiro lugar, você tem que estar convicto, né, que você vai conseguir estar acima da média, que você vai estar na margem de corte, que você é capaz, por exemplo, de assimilar 80, 85, 90% daquilo que você está estudando, que você não precisa ter que ler 2, 3, 4, 10 vezes a mesma coisa para aprender. Não tem isso? Tem gente que precisa não revisar, porque revisar é uma coisa, revisar eu aprendi, e agora eu vou reforçar o que eu aprendi. Isso é uma coisa. A outra, eu não aprendi, eu vou ler de novo para tentar aprender, e eu não consegui, e vou fazer mais uma, e vou fazendo e fazendo, agora eu consegui aprender. Depois desse passo é que vai entrar o processo de revisão. Eita ferro. Já pensou? Quer dizer, você precisou estudar 5, 10 vezes para chegar à primeira etapa, que é a da aprendizagem. E aí agora você vai para a segunda, que é a etapa de consciência, a etapa de percepção, a etapa de congruência, ou seja, da competência inconsciente. Primeiro, né, você nem sabe que não sabe. Por exemplo, você sabe quanto tempo precisa para ler um livro com 200 páginas? Se eu lhe entregar um livro agora com 200, 250 páginas, que hora que você termina? Está cedo ainda, agora que deu 20 horas. E se após a leitura eu lhe perguntar o que foi que você leu, como é que vai ser? Como é que vai ser? Né? Então é uma coisa delicada, porque se você não tem noção, são coisas que eu não sei. Você sabe quantos por cento você memoriza da sua leitura? Você sabe quantas páginas você consegue estudar por hora? Você já mediu, por exemplo, quantas páginas tem o seu edital? Eu sei que tem um edital aí, né, que está para o pessoal enfrentar, que tem mais ou menos 10.000 páginas o desafio. São 10.000 páginas. Se você estudar, né? Se você estudar, 100, né? 100 vezes 10, né? 100 vezes 10 dá 1.000, né? Então, para você estudar 10.000, já calculou quantos dias para ver o conteúdo só uma vez? Então, dá 100 vezes 10, né? Então, quer dizer, você vai precisar aí de mais de 100 dias, 3 meses, mais de 3 meses, para conseguir
né, ver o conteúdo uma vez. Então eu estou aqui para primeiro abrir tua mente, né, para lhe dar consciência de que eu preciso ser. Eu tenho que ter a autoimagem, mas esse ser, né, ele depende do fazer. E para fazer eu tenho que saber fazer. Não é só ir lá e tentar fazer. Então você disser assim, tá aqui ó, a tábua, né, a mesa de supino, deita aí, né, e agora você vai repetir 8 vezes assim, tá? Com 50 quilos de cada lado. Pô, mano, não tenho força para isso. Então, eu quero, mas eu não sei. Então, se eu não sei, eu não vou fazer, não vou ter o resultado, ou seja, que é o de fazer as 8 repetições. Então, primeiro é a consciência. Você quer passar naquele concurso? Porque muita gente chega para mim e fala, professor, eu passou, mas eu passei numa colocação que não me permite assumir. Ou seja, tem 20 vagas. Eu passei no número 383. Você não vai ser chamado nunca. Tá? Pessoal, então para começar a aprender a fazer, ou seja, eu quero, mas eu não sei fazer. Então para você começar a aprender a fazer, manda aí no meu WhatsApp, no meu privado aqui, ó, 61993472125. Manda aqui no privado pra gente sortear para você aqui alguns cadernos, tá? Então vamos ter alguns cadernos de leitura em memória. Então se você quiser, tá, esses cadernos, então manda aqui uma mensagem pra gente, vou pegar aqui para mostrar para vocês. A maioria já conhece, né? Então manda aqui, eu quero, tá? Eu quero. Então manda aqui pra gente, né, que gostaria de ganhar. E aí você, além de declarar para o universo, né? Ou seja, James, eu declaro que sou determinado, inteligente, disciplinado e vou passar entre os primeiros lugares. Porque é só passando entre os primeiros é que você vai conseguir, né, realmente assumir a vaga na empresa, né, ou seja, numa seleção interna, num concurso novo, né, dentro da sala de aula. Então manda aí, ó, eu quero ganhar o caderno. Então, ó, são 2 que a gente treina, são 2 básicos, mas tem vários outros. Então, na mentoria temos mais 2, temos o livro, né, que está no forno, que tem mais, só de exercícios, tem mais de 250, então o melhor está por vir, né? Então eu quero ganhar o caderno de leitura, eu quero ganhar o caderno de memória. Cada caderno desse aqui, pessoal, custa R$250, tá? Se você não for sorteado, você compra. É caro? Não, caro é ignorância. Caro é você pagar, não é, 10 mil, 12 mil num cursinho, desses aí que eu não vou citar o nome, você sabe de qual que eu estou falando, né? E você passar 6 meses, 1 ano estudando e não passar, aí caro. Caro, não é? É você jogar fora um ano de estudo, isso é caro. Você deixou de viver, você jogou vida no lixo, aí é caro. Então você jogou, não foi só dinheiro, né? Então você jogou dinheiro fora, não diz que doido rasga dinheiro. Então se você não tem esse material aqui, ó, e teu objetivo é passar em prova, em concurso, você está sendo maluco, está rasgando dinheiro. Como assim rasgando dinheiro? É isso mesmo, pode fazer o teste aí. Marca 1 minuto no relógio, pega um livro, você vai ler 150, 200 palavras no máximo em 1 minuto. Eu leio em média 5 a 9 mil palavras por minuto. Eu estive num programa chamado Os Incríveis, cheio de psicólogo, né? O Dr. Fernando como neurocientista, um monte de olheiro, pessoas ali em cima, pedagogo,
só para ver, será que o cara é doido ou será que ele lê mesmo? Será que isso é resultado de treinamento? Ou será que ele caía de cabeça, a mãe dele não cuidava direitinho, coitado, teve um problema lá? O que será que aconteceu? Então não, eles viram que era resultado mesmo. Eu fui o único de 40 participantes que fez a apresentação, que representou leitura dinâmica num programa internacional pela National Geographic chamado Os Incríveis. Então, quer dizer, se você não for sorteado, né, manda eu quero. Compre, só R$250 e ainda divide em 12 vezes sem juros. Ok? Se você comprar, ó, ainda vou te dar aqui uma promoção, hein? Eu vivo fazendo promoção. Se você comprar esse caderno hoje, se você não for sorteado e comprar de hoje para amanhã, ao invés de 250, você vai comprar cada um por R$100. A mesma promoção que eu fiz no mês dos 30 anos, no mês de fevereiro. Então, em fevereiro eu fiz uma promoção, fiquei um mês comemorando os 30 anos. Né? Que eu sempre dizia, há mais de 20 anos eu ensino leitura dinâmica. Quando eu fui olhar, né, eu vi que já tinha completado 30. Aí eu, em fevereiro, tinha 30 anos. Então a gente começou a divulgar 30 agora. Agora eu falo há mais de 30. Vai demorar para mudar esse texto, né? Pelo menos 10 anos. E eu só pretendo comemorar lá nos 50. Será que alguém quer aqui? Parece que tem alguém que quer, né? Quem é que quer? Quem quer o caderno de leitura e memória? Tá bom, ó. Parece aqui que o José de Acopiara, se estiver online, né? Você ganhou. Sinaliza que você viu aqui. Você pode só mandar o nome completo, endereço. Olha aí, José, ganhou o caderno, hein? Que legal. Vamos sortear mais um, né? Mais um. Olha aí. Então vamos mandar mais um caderninho aqui de presente, ó. Vamos mandar pro Luiz Felipe. Olha aí, Luiz Felipe, se você estiver online, estiver ouvindo, pelo menos estava, né? Não sei se saiu. Você também colocou aqui, eu quero, você ganhou. Adriana Zupa, você ganhou o caderno, tá? Ou de leitura ou de memória. Já sorteei 3, tá vendo? Ainda fiz a promoção. Então, pessoal, há uma metáfora muito interessante que fala sobre essa coisa do primeiro lugar. Então, o Dr. Laí teve a oportunidade, num determinado momento, há muitos anos atrás, mas essa pesquisa se tornou imortal, pelo menos para nós dessa área, onde ele reuniu mais de 18 pessoas que tiraram o primeiro lugar no vestibular mais difícil do Brasil. Naquela época o vestibular era uma coisa muito concorrida, né? Hoje não, hoje qualquer um passa no vestibular. É só você preencher o nome e a renda familiar. E claro que ainda tem exceção, né? Também não posso generalizar. Mas o fato é que eles tinham como primeiro ponto a convicção, eles sabiam que iam passar. E o segundo ponto, todos eram treinados em mnemônicos e ferramentas de leitura dinâmica. Inclusive lá nos Incríveis, eu sempre falo, né, porque é de praxe, essa nossa live é justamente uma live de tomada de consciência. Eu nem sabia que eu não sabia, eu comecei a ver a live, né, tem mais de 2.000 pessoas aqui, a gente divulga, né, um valor, né, de impulsionamento e atrai esse pessoal que está interessado em concurso público, né? A segunda coisa é que todos foram unânimes, estavam bem treinados em ferramentas de leitura dinâmica e memorização. Então lá nos Incríveis, além de 2 alunos, ex-alunos, né, o Vitor Ribeiro e o Felipe Lima, 2 alunos que estavam lá fazendo também demonstração de memória, não de leitura foi só eu, que fui aprovado, né, para poder representar a técnica, porque tinha um teste. Eram milhares de candidatos e eu inclusive nem sabia, ainda bem que me acharam e com prazer, né, fui e posso hoje começar a contar sobre isso.
Então, lá fiz uma apresentação e eu consigo em 1 minuto ler 20 páginas. 1 minuto, 20 páginas, é isso mesmo. Você marcar aqui no cronômetro, você vem aqui, coloca, pá, né? Cronômetro. Então é isso, ó, você liga o cronômetro, né? Isso, ó. Em 1 minuto eu consigo ler 20 páginas. Lá nos Incríveis, por exemplo, né? Eu consegui ler a crônica que me entregaram de Machado de Assis, li 2 vezes, memorizei 60% e ainda expliquei todo o conteúdo. Quer dizer, é realmente incrível, até eu acho que é incrível, né? Mas teve gente lá fazendo coisas também impressionantes, como memorizar 40 números em apenas 9 segundos. Se eu lhe entregar, se eu disser agora aqui para você 40 números, ó, 2, 8, 7, 5, 9, 0, 6, 8, 5, 7, falei 10, hein? 1, 3, 5. Se eu disser 40, quantos você memoriza? Né? Quantos você memoriza? Ele memorizou os 40, na verdade ele errou né? Errou um dígito só. Quantos você memoriza? Eu já fiz, eu faço esse teste com os meus alunos. A maioria memoriza 4, outros 3. Que memoriza melhor, memoriza 7 dígitos, 7 números. Então, quer dizer, tem coisas que eu não sabia que não sabia. Agora você sabe que você não sabe. O próximo passo, então, é começar a aprender. Então, por exemplo, vamos supor que eu fizesse uma proposta, né? Você atravessar de um prédio para o outro, né? Andando por cima de um cabo de aço. O Anthony Robbins, inclusive, conta o caso, né? De um rapaz, né? De um fenômeno em andar em cabo de aço, né? Ele fazia isso milhares de vezes e no último ano, nos últimos 6 meses, ele se imaginava caindo. O que aconteceu? Ele realmente caiu, como ele não colocava rede de proteção, porque ele se acreditava, né, infalível nisso, ele realmente caiu e morreu andando no cabo de aço. Mas a primeira coisa é, eu quero passar de um prédio para o outro, ou seja, eu estou aqui no meu ponto A, que é querendo fazer uma prova, fazer um concurso e passar em primeiro lugar, ou pelo menos entre os primeiros, o que me garante, né, assumir a vaga. E tem o ponto B. O ponto B é o outro prédio. Eu tenho que atravessar do lado A para o lado B. Entre os 2 prédios é a prova, tá? Só que, beleza, eu quero passar mesmo? Será que eu quero passar? Ou será que no fundo, eu prefiro continuar vivendo às custas dos meus pais? Ou será que no fundo, eu quero continuar, né, lamentando, reclamando do governo, me queixando da vida, colocando a culpa nos meus pais, colocando a culpa na sociedade? Tem gente que diz que não é bem sucedido porque tem um nariz grande, acredita? Ah, eu não sou bem sucedido porque eu sou gordo, porque eu sou magro demais, porque eu sou muito alto, porque eu sou muito pequenininho, eu sofri bullying. Não é assim? Então há desculpa para tudo, né? Diz que a desculpa do aleijado é a muleta. Então quando Jesus passava ali, o aleijado descobriu que Jesus estava lá e ele era o meio. E ele começou a gritar, e Jesus ouviu. Então é assim, ó, pedi, obtereis. Quem falou isso nada mais, nada menos que o Jesus Cristo, que na minha opinião é Deus, eu creio, né? Não sei você. Mas ele disse, buscai, né? E acharás, batei, né? E esbrivocear. Ou seja, então quem procura, acha. Você está procurando de verdade? Você quer mesmo? Porque eu tenho aqui o caminho para você, tá? Então eu tenho o caminho. Então eu tenho aqui o prédio, que é o meu ponto A, meu ponto B. Entre o prédio eu tenho que passar, é um cabo de aço. Só os melhores que passam, tá?
Então eu tenho alunos que passaram na magistratura, na promotoria, na procuradoria, para desembargador, os melhores concursos, no TCU, etc., Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, ok, polícia, rodoviária, etc., como vai ter agora, né? O segundo ponto é saber. Então agora eu quero falar para vocês sobre o tema dessa palestra, dessa live. Eu sei como fazer, como passar em primeiro lugar. Como passar em primeiro lugar? Eu falei um monte de coisa aqui ontem, né? Eu falei sobre parar de pintar o livro, parar de tomar nota. Foi? Né? Sobre a visualização criativa, né? Então eu tenho que me imaginar lá. Então tem um exercício, né, de congruência, né, na área de PNL, que eu escrevo uma carta imaginando, né, o meu futuro como se ele já tivesse acontecido. Só que eu faço isso no presente. Eu pego uma pessoa que eu amo, que eu admiro, pode ser teu pai, sua mãe, por exemplo, coloca assim: querida mãe, ó, está sendo muito, né, gratificante estar trabalhando onde eu sempre sonhei, né? É claro que vida de juiz não é fácil. Eu tenho que, às vezes, né, tomar decisões tão importantes, mas venho aprendendo isso no dia a dia. Estou aqui, mãe, para lhe agradecer nessa carta, né? Eu preferi escrever, porque sabe quando a gente vai falar, não fala tudo. E escrever o quanto sou grato, né, por ter me ajudado, acreditado no meu potencial. Ou seja, você está falando do futuro, né, como se já tivesse ocorrido, isso no presente. Então o teu cérebro ele acaba entendendo, né, e faz com que você incorpore. Olha que técnica fantástica que eu lhe dei agora, hein? Essa técnica chama-se realinhamento da linha de tempo. Ou seja, você não acredita que no futuro você possa vir a ser. E se você não acredita lá no fundo que possa passar em primeiro lugar, você não vai passar. Você vai se sabotar, vai aparecer alguma coisa, vai cair água na sua apostila, café, o cachorro vai comer teu caderno, você vai tirar o final de semana para ir para a chácara, só para estudar. Você vai chegar na chácara, quando você abrir a mala, cadê o material? Agora já era, não tem como voltar, é muito longe. Eu tenho que só me divertir. Eu vou aproveitar para descansar, usar a piscina, fazer trilha. Então, na verdade, o seu inconsciente já programou aquilo. Então, eu te passei uma técnica, né, a de incorporar. Uma outra técnica, né, que também ela envolve auto-hipnose, é você pegar, por exemplo, uma caneta. Olha que técnica simples, né? Você pega uma caneta ou um objeto qualquer, e você pode fazer uma experiência, tá? Então, nessa experiência com a caneta, né, você entra em estado alterado de consciência. Você pega uma caneta diferente, olha essa aqui que legal, né? Uma caneta bacana de se fazer um exercício como esse, por exemplo. Essa vai ser a tua caneta talismã. Não que você acredite em talismã, vou dizer também que é bobagem, tá? Cada um acredita no que quiser. E é a crença que cria a realidade, né? Eu faço o que eu acredito. Então eu posso, por exemplo, ouvir uma música em brainwave e estar em estado alterado de consciência e imaginar o resultado, o dia da prova. Então eu me imagino fazendo a prova e nisso eu faço um movimento específico. E cada vez eu começo a usar essa caneta quando estou estudando. Cada vez que eu acerto uma questão, eu reforço, eu celebro, eu comemoro. Tem gente que só celebra o que é ruim, o que acontece de ruim, né, na vida. Tem gente que não sabe celebrar a parte boa, as pequenas conquistas. Esse exercício com a caneta, ele celebra cada questão que se acerta. Você fala, yes, é isso, uhul, né? Ou seja, eu vou chegar lá e nisso eu faço um exercício chamado âncora, condicionamento neuroassociativo. Fora isso também, durante a noite, antes de dormir ou quando eu acordo, posso colocar uma música e imaginar o dia ideal, ou seja, como é que vai ser na prova, como é que eu vou sentar, como é que eu vou receber, como é que eu vou olhar para a prova,
vou me imaginar com a caneta, ó, respondendo, vendo o gabarito, comemorando, eu passei. Ou seja, você vai criar uma realidade no cérebro. Aí lá na hora, se sentir que não está sabendo, que está pesado, que veio a insegurança, que veio o medo da prova, que medo de fazer prova é o terceiro maior medo, tá? O primeiro maior medo é o medo da morte, não sei se você sabe. O segundo maior medo do ser humano é o medo de falar em público, tá? Às vezes você memoriza, você chega no auditório e diz, no início eu e Deus sabíamos, mas eu confesso que agora só Deus sabe. Não é assim? Dá um branco. O terceiro maior medo é o medo da prova, de ser avaliado, né? De ser checado, de ser testado. Então muita gente pode vencer isso com exercícios de programação neurolinguística. Mas o bom mesmo é você estar preparado. Quando você está preparado, você pode ter medo, você pode ter o que for, você pode tremer, você pode ficar com falta de ar, você pode ter síndrome do pânico, mas se você realmente está preparado, você passa. Então você olha para a prova, você olha, a questão está fácil. Imagine, pessoal, eu pessoalmente consigo ler, né, como eu disse, 20 páginas por minuto. Multiplica 20 por 60, ou seja, por 1 hora. Então, 1 minuto, 1 hora tem 60 minutos, 20 páginas em 1 minuto, 20 páginas vezes 60, deu para ler mais de 1000 páginas por minuto. Sabe quanto uma pessoa lê por hora? Quantas páginas uma pessoa estuda por hora? Você pode fazer o cálculo, se você ainda não fez, é importante você ter consciência. Por que é importante eu ter consciência? Para eu aprender a fazer algo diferente, não é insanidade. Se eu fizer o que eu sempre fiz, eu vou obter o resultado que eu sempre obtive. Para ter um resultado diferente, né, a sanidade, já dizia Einstein, para ter um resultado novo, eu preciso fazer coisas novas. E a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Através da imaginação eu consigo movimentar a minha energia psíquica. Mas James Maxwell, considerado o pai da psicologia moderna, ainda tem um outro contexto muito interessante. Ele diz assim, ó, perguntar a ele, na sua opinião, qual foi a descoberta mais importante da psicologia? Ele disse assim, ficou imortal, né? O passarinho está feliz porque canta. Ou seja, né? O pensamento influencia o comportamento, né? Então, mas o comportamento também influencia o pensamento. Então, se você tiver hábito, olha aí outra técnica, hein? Ali passei a técnica da visualização criativa, da âncora, tá? Já criei o exercício da carta, fazer um alinhamento da linha de tempo. Isso tudo é feito com muita calma na academia, eu vou te falar mais. E agora, né, lá vai, né, mais ferramentas para você. Então, você tem condições de marcar a hora e o local. Você tem que criar o hábito. O hábito são 21 dias, 21 execuções no mesmo horário e no mesmo lugar. Então você precisa criar o hábito de estudar. Mesmo que por enquanto, sem técnica, né? Não sei se muita gente quer essa apostila aqui, para começar pelo menos treinando na apostila. Até o dia 13, nessa live aqui, eu vou sortear uma vaga para a academia, né? Então temos uma academia para praticar, né? Ok. Então, tá aqui, ó, o Marcelo, né? O Marcelo já até adquiriu conosco, né? Ele é o irmão da Elisa. A Elisa já faz, João Pedro, né? João Pedro, tá aí, João Pedro, né?
tá Elisa, o Jefferson, né? Olha aí, ó. O caderno deve estar chegando, né, Jefferson? Felizmente tem o Covid aí, às vezes demora um pouquinho mais, né, Jefferson? Ok. Samuel, né? Samuel já ganhou, né? O caderno e respondeu uma pergunta. Roberval tá aí. Oi, Roberval, né? Então, fica atento, Roberval. Quem sabe você pode ser o ganhador da academia. Pessoal, então eu tenho que ter hábito. O hábito se cria com 21 repetições. Então, se você passa fio dental no dente de vez em quando, você vai criar o hábito de passar fio dental nos dentes de vez em quando. Se você passa fio dental durante 21 dias seguidos, você desenvolve o hábito, você vai passar a usar o fio dental a vida inteira. Por exemplo, um estudo diz que quando você escova o dente, você tem mais ou menos a mesma quantidade de esfregas ou esfregões em cada lado, em cima e embaixo, pelo lado de baixo, pelo lado de cima, e você gasta mais ou menos o mesmo tempo para escovar o dente, não é interessante? Essa é a lei do hábito. Tem gente que não tem hábito. Eu estudo na hora que sobra, eu estudo quando dá. Então, quando dá, se você procurar no relógio, não existe essa hora quando dá. Eu leio quando sobra tempo. Não existe esse horário no relógio quando sobra tempo. Então, hora é 5 da manhã, 4, que é a hora que a gente acorda, né? Inclusive as nossas primeiras sessões da mentoria começam nesse horário, 4h30, 5 horas. Uma das melhores alunas do horário de 4h30 é a Bárbara, né? A Bárbara de segunda-feira. A Bárbara, inclusive, né, pelo empenho, nos ajudou compartilhando. Tá aí, ó, a setinha do direct, você já compartilhou. Manda uma foto sua, um print que você está assistindo. Inclusive, se você quiser o certificado, tem que mandar um printzinho, tá? Ó. Eu tô aqui online assistindo, né? Porque tem gente que é danado, sabe? Brasileiro, dá tudo é complicado. Então, você quer o certificado com horas complementares para sua faculdade, manda um print aqui. Eu tô vendo, viu, professor? Aqui eu tô assistindo, eu tô online. E aí sim eu mando para você o formulário, o link do formulário para você receber. Então eu já passei mais uma ferramenta. Eu tenho que ter hábito, eu tenho que estudar todo dia no mesmo horário. Tá, mas estudar todo dia no mesmo horário, mudar o eu sou, né? Ou seja, o que eu penso a respeito, ou seja, visualizar o futuro, criar uma âncora, escrever, alinhar minha linha de tempo, vai me fazer chegar em primeiro lugar? É claro que vai. Mas é só isso? Não. Não, tem centenas, milhares de técnicas. Então, como eu disse, né? Eu vou passar com o cabo de aço entre 2 prédios. Tá, James? Eu quero passar. Só que eu não sei. Eu não sei passar de um lado para o outro. Então, você quer aprender a ler um livro em 1 hora? Você quer aprender a ler 200 páginas em 40 minutos? Você quer aprender a memorizar 50, 70, 80% do que você lê? Porque imagine, se você paga 10 mil reais num preparatório, num cursinho para juiz, num preparatório para OAB, enfim, né, se você está fazendo um curso de medicina e você lê 150, 200 palavras por minuto, ao invés de 500 páginas por hora, ao invés de 1000 páginas por hora, memorizando 70, 80%, quer dizer, imagina o resultado medíocre que você vai ter no final. Imagina. Então nós temos uma academia de superdotação, onde eu vou te ensinar a ter o resultado, tá? Essa academia, tá? Ela vai além dos cadernos. O caderno tem vídeos tutoriais, você participa das lives, etc, né? Você consegue treinar sozinho de forma autodidata. Tudo bem. Já é alguma coisa, além das ferramentas que eu venho entregando de graça aqui há vários anos no meu canal do YouTube. É só você ir lá e tá de graça. Então, para ensinar leitura dinâmica, eu não cobro, eu dou aula de graça.
Ao contrário de muita gente que cobra para dar aula, para ensinar a leitura dinâmica. Para ensinar é de graça. Agora, para ter o resultado, para treinar comigo, aí existe uma academia, é uma vez por semana durante 2 horas. Você vai treinar comigo ao vivo no Google Meet, 2 horas toda semana. Eu tenho 3 horários, que de repente não deu certo, você se programou e não deu certo. Então ou você faz a aula na segunda-feira das 6 da manhã às 8 da manhã, tá? Não deu certo, não consegui. Infelizmente tive um problema. Você pode fazer na quinta-feira de 8 às 10 da noite. Todo mundo pode esse horário, eu acredito. Não consegui na quinta-feira, você tem uma última chance para fazer a aula semanal. Então você tem 3 chances. São 3 grupos para você fazer as 2 horas semanais. Então são 2 horas treinando as técnicas para você aprender a ler 200, 500, 1000 páginas por hora, memorizando 70%. Como é que eu vou saber disso? É muito fácil, tem teste. No final de cada aula eu faço um teste com você para você medir o resultado, para você avaliar a diferença, tá? De como é que você chegou e como é que você está ficando. Você vai guardando isso tudo numa pastinha. Cada aula é uma pérola, tá? E aí você vai ter um colar, uma pastinha onde você vai guardando isso. E aí você vai formar um colar de pérolas. Então cada aula você vai ter 2 horas treinando. Então a academia não é para aprender, né, leitura dinâmica, é para ter resultado. É para você ler 1000, 2000, 3000 palavras por minuto. É para você memorizar 70, 80, 90%. Então é um grupo de superdotação. Superdotação, vou ficar superdotado? Tá, não sou eu que vou dizer, você que vai falar, ó. Você acha que é superdotado uma pessoa que estuda 15 páginas por hora e outra que estuda 500 páginas por hora? Você acha que é superdotado uma pessoa que, enquanto você lê a primeira questão da prova, ela já leu a prova toda? Você acha que é superdotado uma pessoa, não é, que tem, ao invés de 20, 30% de memorização naquilo que leu? Eu tenho os vídeos lá, é só você fazer o teste. A pessoa entra memorizando 20% e sai memorizando 70%. Você acha que é superdotado a pessoa sair de 20%, 30% de retenção e passar para 70%, 80%? Você mesmo pode me responder. Você não precisa fazer teste de QI, você não precisa ser psicólogo para me responder. É claro que é. Por isso que é uma academia de superdotação. Tá, mas e além da quinta? Qual é a minha última esperança? Ó, ou eu faço segunda, não deu segunda, eu faço quinta de 8 às 10 da noite, se não der eu faço no sábado de 8 às 10 da manhã. Fora isso, você tem um grupo no WhatsApp. Já ouviram falar aqui da sinergia? A sinergia, ela contraria a lei da matemática. Então a matemática diz assim, ó, que 1 mais 1 é igual a 2. Na sinergia, né? Na sinergia, 1 mais 1 pode dar negativo, pode dar 0. Por exemplo, um casal que só vive brigando é um casal que não cresce. Uma empresa com 5 funcionários que um atrapalha, já está escrito na Bíblia, quem comigo não ajunta, espalha. Então, se você gosta da Bíblia, lá está o segredo dos judeus. Você já viu o judeu pobre, né? Então, quem não ajunta, quem comigo não ajunta, espalha. Numa empresa de 5, se um atrapalha, não sobram 4 trabalhando. O que atrapalha anula o vetor do que puxa para frente. É igual um cabo de aço, tem 4 puxando para um lado e 1 para o outro. O que puxa para trás cancela a força de 1, de acordo com a sinergia. Então numa equipe de 5, tem só 3. Não é impressionante? Agora imagine um grupo no WhatsApp, um ajudando o outro. Então tem sinergia, 1 mais 1 dá mais do que 2. Um grupo unido, onde todo mundo quer ver o outro crescendo, tá? Então nós já temos aí quase 50 pessoas participando desse grupo, né?
Então, para os 100 primeiros tem desconto. Os 100 primeiros que estão comprando a academia, eles têm desconto, tá? Então é um ano, uma vez por semana, você tem 3 possibilidades de aula, ou segunda, ou quinta, ou sábado, né? E aí, nesse período, uma vez por semana, 4 vezes por mês, são 52 semanas. Durante um ano, eu vou lhe treinar para superdotação. Então, por exemplo, qual é a vantagem? A vantagem é que quando seu concorrente abrir o caderno, a apostila para estudar um capítulo, você estudou 4, 5 capítulos. Enquanto seu concorrente tem que ler 2, 3, 4 vezes, você leu e já está preparado para fazer o simulado, responder questões. Enquanto seu concorrente lê uma questão da prova, você já está quase entregando. Então é para isso. Eu tenho alunos que passaram recentemente, inclusive gravaram, está gravado no YouTube. Eu vou deixar nos grupos depois, né, o link dos depoimentos. Só os depoimentos. Pessoas que fizeram aulas comigo, tá? Mentorias, que fizeram pelo menos 3 meses de curso. Então essas pessoas fizeram, por exemplo, a prova da magistratura e gravaram, né? O Paulo de São Paulo, por exemplo, ele gravou. Meu único arrependimento é não ter conhecido o James antes. Por quê? Porque eu já seria juiz há 10 anos. Porque eu tentei 4 vezes e não passei. Eu não conseguia ler a prova toda. Vocês já perceberam que eles estão aumentando o tamanho da prova? E cada vez mais a prova exige interpretação de texto? Tá, então agora eu vou lhe entregar o saber, né? Então, você primeiro, eu tenho que querer passar de um prédio para o outro. Na academia, eu vou lhe entregar o saber. Então, resumindo, né? São 3 turmas. Segunda, né, de 6 às 8 da manhã. Eu tenho na quinta-feira das 20, né, às 22, ou seja, das 8 às 10 da noite. E eu tenho aos sábados de 8 às 10 da manhã. Pelo menos é a mesma aula, tá? A mesma aula segunda, quinta e sábado. Aí toda semana tem uma aula nova, diferente. Uma proposta que tem começo, meio e fim. Então, se você perdeu aquela semana, não tem problema, tá? Você continua, tá? Você continua habilitado para continuar. Não quer dizer que eu fiquei 1, 2, 3, 1 mês, 2 meses sem fazer, que eu não possa continuar. É como você fazer uma inscrição numa academia de ginástica. Você foi 1 mês, parou 2, não quer dizer que você não possa voltar. Os equipamentos estarão lá te esperando, né? Inclusive eu estou só esperando, né, acabar a pandemia para voltar, porque eu estou em forma, né, de pera. Então você, como é que está teu cérebro? Em forma de pera também? Está gordo e sedentário? Então vamos mudar isso? Então eu te ensino o caminho, me procure para fazer essa inscrição. Fora isso, eu já passei aqui várias técnicas, né? A lei do hábito, a ancoragem, o exercício de visualização, a da carta, né? O ser, o fazer e o ter. O ter é o último passo para a gente fechar. Quando você passa a fazer, a sua fisiologia muda, o seu corpo muda. Você sabia que em 7 anos todas as células do seu corpo morrem e são substituídas por outras? É isso mesmo. Daqui 7 anos, essa pele que você está pegando agora não vai ser a mesma pele. Esse pelo também não. O osso também não. O osso é o que demora mais, 7 anos. Só não são renováveis as do cérebro, mas já foi demonstrado também a neurogênese, né? O Instituto Salk nos Estados Unidos foi o primeiro a mostrar na década de 90 que existe a possibilidade de no hipocampo criar novas células. Mas isso não acontece fácil.
exige grande esforço cognitivo, suplementação. Você anda suplementando? Ok. Então, o terceiro e último passo é o ter, né? O ter. Então, é a oportunidade. Então, os editais estão aí, saindo o tempo inteiro. E muitos, inclusive, por conta da pandemia, né, estão sendo cancelados de última hora. O que eu mais tenho ouvido é gente saindo de outro estado, viajando, quando chega lá, né, sem o menor aviso, aquele concurso foi cancelado. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Você está se preparando ou você está desanimado? Você continua estudando como, né, se a prova fosse amanhã? Ou você continua estudando pensando quando sair o edital, quando isso acontecer, quando acabar a pandemia, quando voltarem as aulas, quando, ou seja, até quando você vai ficar estacionado? Então venha participar, eu vou lhe preparar, vou deixar pronto para o ter, né? Então, quando a oportunidade aparece e você está preparado, aí você passa. Olha aí, o que é sucesso? O sucesso é quando o encontro, né, da oportunidade, né, chega, né, bate de frente com o preparo. Então, o preparo junto com a oportunidade desencadeia o sucesso. Então, você tem que estar sempre preparado, porque a oportunidade pode bater a sua porta a qualquer momento. E quando ela bater, você vai estar pronto para receber? Então, se prepare como se a prova fosse amanhã. E concurso, prova, avaliação, entrevista de emprego. Às vezes você quer subir na empresa, tirar as melhores notas da faculdade, passar a banca do doutorado, do mestrado, não é? E continue se preparando. Não espere, né, o momento, né? Já dizia a música, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, quem faz acontecer somos nós. Então, é o querer, é o saber e a oportunidade. Então, eu tenho aqui o desafio, eu quero passar de um prédio para o outro. Segundo, eu sei passar, eu sei andar por cima do cabo de aço, ou seja, eu sei como fazer a prova em minutos, mais rápido, memorizando mais e ainda trabalhando conceitos de inteligência emocional. Para isso somos Master Coach, para isso somos trainer em programação neurolinguística, para isso já tive a oportunidade de ler mais de 5.000 livros nessa área. Tem livros como O Poder Sem Limites, por exemplo, do Tony Robbins, que eu li 350 vezes. Mas isso tudo, mas é claro, você nem precisa comprar livro. Eu não compro livro. Eu vou na livraria, tiro o livro da prateleira, folheio, aí eu guardo, e o vendedor todo empolgado, e aí, vai comprar? Não, se eu já li, então você não precisa nem gastar dinheiro. Aí ele ri, né? Engraçadinho, né? Quer dizer, ele pensa que é brincadeira, e na verdade eu li mesmo. Não é assim? Então você tem uma oportunidade, que eu vou dizer assim, que é a oportunidade da tua vida. Nós temos aí um projeto inédito. Se você encontrar, né, um outro projeto igual ao que eu estou lhe oferecendo agora, em qualquer parte do mundo, pode ser em Sydney, na Austrália, pode ser na Inglaterra, pode ser em Londres, pode ser em Nova York, nos Estados Unidos, pode ser aqui até mesmo no Brasil, né? Não existe. Estou com um projeto inédito de superdotação envolvendo mnemotécnica, leitura dinâmica e fotográfica, superaprendizagem, ou seja, envolvendo conceitos de nutrição cerebral, neurociência e inteligência emocional, envolvendo ferramentas do coach, da PNL, né, e também, né, da psicologia cognitiva, Daniel Goleman, Milton Erickson, da antropologia como Gregory Bateson, dentre outros. Virginia Satir, Richard Bandler, John Gringler, Robert Dilts,
Steve Andreas, o Covey e tantos outros. Então você está pronto para receber? Está aqui, ó, para eu lhe entregar. A decisão está nas suas mãos, ok? Então a decisão está nas suas mãos. Transformar pensamento em realidade. Então você vai aprender a passar o cabo de aço. E o terceiro passo é o T, né? Ou seja, eu tenho o cabo de aço para passar, eu tenho uma oportunidade, que de repente eu sei andar, vai ter a prova, tem os 2 prédios, mas não saiu o edital. Eu ainda não tenho a oportunidade, mas a oportunidade já está aí a qualquer momento para bater na tua porta. Tá certo? Então hoje, na verdade, aqui é um despertar. É um despertar, né? Então é claro que eu quero, né, fazer essa caminhada, eu quero que juntos possamos fazer a mudança. Ou seja, fazer com que você saia do ponto A ao ponto B. Ou seja, que você consiga passar entre os primeiros lugares. Essa é a meta, né? Isso nós já fizemos, não vai ser a primeira vez. Então já estamos há 30 anos fazendo, com mais de 1 milhão de pessoas no Brasil inteiro, né? De forma individual, com as mentorias, com as aulas particulares. Eu já extrapolei as 10 mil horas, que é considerado nível de perícia. Eu lhe vejo na próxima live, tá bom? Então, até lá, grande abraço.